Good morning and welcome to another English class. Bom dia e bem-vindos a mais uma aula de inglês. My name is Ed e hoje não estou sozinho. Temos aqui duas pessoas sensacionais. Good morning, João. Morning, Ed. How are you? I'm fine. Good. Good morning, students and teachers. Welcome to this English class. And today we're going to have fun together. Yes, ok. Temos aqui também, o Elder que está ali. Então, aqui, vou fazer a minha descrição agora também. Meu nome é Ed, meu sinal é esse aqui, né? Meu cabelo do topete que está fading away, tá? Já está indo embora, Daqui a pouco, bom dia, bem-vindo às aulas com o professor Calvo. E aí, pessoal, então eles têm aqui cabelo castanho escuro, olhos castanho escuro também, barba castanha escura. Hoje estou usando uma camiseta cinza, preta e vermelha, calça marrom e tênis preto. So my name is Ed, I am 1.80 m tall, I have dark brown beard, dark brown eyes, dark brown beard, and I'm wearing brown pants, a gray t-shirt, and with some details in red and black shoes. What about you, João? Meu nome é João, tenho 1,67 m, meu sinal é este aqui, pela falta já de cabelo, mais avançado que o Ed. Sou de pele branca, barba branca também, estou usando uma camisa cinza, jeans e tênis pretos. My name is João, I'm 167, I have no hair, this is my sign, and I'm wearing a gray shirt, jeans and black sneakers today. And we're both having towels today. Nós temos toalha, o pessoal ontem não entendeu porque a toalha, vou explicar de novo. Amanhã é o dia do orgulho nerd, ou o dia do orgulho geek, né? Que é aniversário do autor Douglas Adams, que é aniversário da morte do autor Douglas Adams, né? Que é o autor do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, The Hitchhiker's Guide to the Universe. Então a gente está homenageando aqui, né? O pessoal que é geek, porque o pessoal que assiste Centro de Mídias, assim, tem muito estudante aí que é nerd assumido e vocês têm que se orgulhar disso também, porque eu vejo aí vocês compartilhando nas aulas, é muito orgulho pra gente aí, vocês fazem aí projetos aí que a gente até já ganhou prêmios por causa desses projetos, então vocês estão sempre de parabéns aí. Ontem a gente fez uma aula do 6º ano especial sobre esse assunto, vocês podem pegar lá no repositório, né? Indiferente de vocês estarem no 8º ano ou não, vocês podem assistir essa aula também. So happy Geek Pride, né? Yes. Bem-vindo lá. Mas nossa aula hoje é sobre comparing countries, a gente vai comparar países aí, certo? Então a gente vai fazer a comparação entre alguns países, então a gente vai trabalhar esse vocabulário sobre comparação de países, sobre vocabulário até dos países, como pronunciar o nome dos países, que a gente às vezes é um pouquinho diferente também. For this class you will need... Para esta aula você precisará de... Your notebook. O seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. And your booklet. Caderno do aluno 2022, currículo em ação. Exatamente. A gente vai trabalhar hoje a unidade 2, lesson 1. A gente agora esse ano a gente está fazendo um pouquinho mais rápido, porque a gente tem umas aulas aí mais extensas que estão todas lá no repositório. Então, se você ficou com alguma dúvida no repositório, tem a versão mais estendida dessas aulas e a gente foi trabalhando unidade por unidade, todos os exercícios. Agora a gente não está fazendo mais isso, a gente coloca só alguns exercícios e o restante ali vocês podem pegar ali no repositório, os outros exercícios e também você pode acompanhar, se você estiver indo para a escola, com o seu professor. Mas as habilidades estão aí na tela para vocês agora, vai ficar também lá no repositório, tem o PowerPoint, então vocês não precisam fazer isso, e o repositório está ali, é só você buscar ali o 8º ano, colocar a data de hoje, ou você colocar a habilidade, no caso aí, do seu professor, certo? Então olha só, a gente vai começar aqui a Lesson 1, que tem aqui os países. Tem algumas bandeiras, vocês conhecem esses países, olha só, né? E aí tem a perguntinha, você conhece esses países? João, do you know these countries? I know their names. Sure. Their names, ok. Pode mostrar o João agora. Quer João, ok, mostra o João, ok. Estou aqui. João, ok. Where have you been outside Brazil, abroad? Have you been abroad? I have been abroad. I've been to England and to Argentina. England and Argentina, okay, yes. Very nice, okay. And how do you compare England and Argentina? Both are nice places. There are interesting things to see. One is bigger than the other, right? I think England
the United Kingdom is bigger than Argentina. Okay. I think in area. Então eu perguntei pro João o que ele acha dos países, ele falou que os dois têm coisas lugares, coisas bonitas, são interessantes, né? Yes. Mas ele falou que que a Argentina é maior do que a Inglaterra. No. Não. I got it. Yeah. A Argentina is bigger than England. Said the opposite? No. England is bigger than Argentina. England is bigger than... Ixi, vamos lá. Vamos agora aqui, produção. I don't know. Produção vai verificar pra gente aqui. Is it? Né? Produção vai verificar You pra know, gente. my geography is not that good. Então a geografia, ó. Coloquei o João Mãos Lençóis aqui, perdoe. Vamos lá. Olha só, a gente tem alguns países aqui, vamos trabalhar um pouquinho a pronúncia desses países. Então nós temos esse país aqui com a bandeirinha vermelha e verde. E a gente tem aqui, então como é que a gente fala Portugal em inglês, João? Portugal. Portugal. Espanha? Spain. Spain. Argentina? Argentina. Argentina. Yes. Don't cry for me, Argentina. Ok. México? Mexico. México. E tem que tomar cuidado que muita gente vai falar inglês e falar México. México é em espanhol, é Mexico. Mexico. México. Egito? Egypt. Egypt. Então, lembrando que Egypt, olha só, a gente tem aqui a pronúncia do E um pouquinho diferente também, né? Egypt. Então a gente tem aqui, às vezes, a pronúncia um pouquinho diferente. Se você jogar Street Fighter, você já aprende na hora que vai jogar Street Fighter 2 antigão. Eles falam o nome dos países antes da frase, da fase, quer dizer. Ok, tá pensando na frase aqui. E a gente tem aqui alguns adjetivos pra gente usar. Yes, and I'm really bad at geography, right? Okay. So Argentina is much bigger, but the population in the United Kingdom is much bigger than in Argentina. Ok, so Argentina is bigger than English, então a Argentina In é size. maior. Yes. But the population in In England the United Kingdom, United Kingdom, okay. yes, is much bigger than is much bigger than Argentina. in Argentina. Yes. Isso. E aí na próxima aula eu vou pedir para vocês que vocês façam um quiz sobre os países. Então vocês podem já ir preparando, faz lá na escola também, algumas escolas já fizeram. Ano passado a gente fez um quiz aqui, foi muito engraçado, né, que a gente colocou alunos contra professores, fazer perguntas sobre os países, então foi bem legal. Então vocês podem fazer isso até, né, quem está indo para a escola, fazer na escola também, ou faz em casa com a família, filma, manda pra gente, que a gente mostra aqui no Centro de Mídias, ou fala aí com a sua diretoria, fala, eu quero ir à nossa escola, quer ir no Centro de Mídias para participar do quiz do Ed. Sim. Conversa lá e a gente traz vocês para cá, certo? E se vocês quiserem ganhar no quiz de geografia, é só me convidar, porque eu perco com certeza, right? So, just invite me. Convida o João e põe o João no outro time, ok. Então, como é que eu falo antigo, João? Ancient. Ancient, olha, presta atenção na pronúncia desse aqui, ancient, certo? Yes. Ancient. Bonito. Beautiful. Beautiful. Ou lindo, né? Beautiful. Diferente? Different. Different, olha só, different. Repitam em casa aí, gente, não tem que repetir em casa. Interessante. Interesting. 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 Lembrando, ó, coloquei aqui, ó, marquei a sílaba tônica. Yes. Grande. Large. Large. Populoso. Populous. 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 Ah, não, isso aí é outra Populous. fabulous. Então, pequeno. Small. Small. Então, olha só, primeira coisa aqui, a gente tentar fazer frases com essas palavras aqui. Então, a gente tem aqui, ok. So, João, which country do you think is ancient? Qual país você acha que é antigo aqui? Really, you're gonna ask me that? Okay. Ah, legal, João, porque olha só, João, você sempre... Amazing, right? João, você é Yeah. sempre o nosso guru, Uh-huh. mas hoje você está aí representando nossos alunos. Sure, because if you ask me anything about history or geography, I'm lost. Ok, então... História ou geografia, eu me perco totalmente. Mas, João, But errar anyway, faz parte ancient. Yes. Errar faz parte do I processo, love making João. mistakes. It's okay. Agora eu nunca mais vou esquecer que a Argentina é maior que o Reino Unido. Ok, Right? and which one do you think is ancient? Qual que você acha que é I think antigo? Egypt is very old. Então, Egypt is ancient. Então, olha só, lembrando o verbo to be, né? Is, né? Então, Egypt is ancient. Ok. And which one do you think it's beautiful? Qual que você acha que é bonito? Beautiful. Okay, the only one that I know in person is Argentina, and I think it is a beautiful. So, Argentina is beautiful. Ok. What about different? Different. Well, kind of different. Maybe, I don't know, maybe because of the customs, Egypt would be Egypt, different. sure. Yeah, Egypt. Different from what we have here in Brazil. Yes, I think Egypt and Mexico are very different than us. Really? Okay, yes. Então são I've never been diferentes. there. Okay. É legal que vocês podem prestar atenção ali no Elder para aprender também os sinais. Olha só, vamos ver. Ó, Portugal,
Portugal, depois ele vai explicar por que é assim. Espanha, Spain, ok. Argentina, ok. México, ok. And Egypt. Ok, very nice, ok. Depois ele vai explicar por quê. Sempre tem uma razão. Sim. Ok, Cleópatra. Cleopatra. Certo. Yes. Então, olha só. Ok. Which country do you think is interesting? Interesting to visit. I would like to visit Portugal. I think it's an Portugal. interesting country to visit. Portugal is interesting, as I want to. Okay, and large. Large. Okay, Mexico is large. Mexico is large, okay. I hope it is. Yeah. Now, Egypt is large too. Okay. Egypt is large, and I found out in the worst way possible. Eu descobri que o Egito era grande da pior maneira possível. Um dia eu conto essa história. Okay. And populous. Okay, from these ones, okay, Mexico. Mexico. Mexico City is really, I think it's the most populous city in the world, right? Yes, Mexico City. After someplace there in China, I think. Yes, probably. And small. And small, okay, small, super small. Okay. I think Portugal is smaller than Spain, or Spain is smaller than Portugal? Portugal is smaller than Spain. Okay, good. Okay. Nice. Então, tá, olha só. Então, olha, foi o momento de a gente... O objetivo da aula é isso, comparar países. É isso que a gente vai fazer mesmo e tal. Tem até um jogo bem legal que chama Timeline, que você pode até comparar ali os países aí, né? Então, a gente pode usar esse jogo também para fazer isso. Olha só, a gente tem aqui, então, algumas das frases, né? Então, ó, Portugal is beautiful. Então, vocês podem aí... Essa aqui é mais, às vezes, alguns deles são opiniões, né? Então, Portugal é bonito, tem. Então, você pode achar que os outros são mais bonitos também, certo? Então, olha só. E aí, a gente tem lá no material, né? Como é que você, tá lá na página 85, como você vai fazer a comparação, né? Tem umas frases de um podcast, a gente não vai passar o podcast aqui por questão de direitos autorais, mas vocês podem achar o podcast que tem o QR Code there. E aí, a gente tem algumas frases do podcast, olha só, né? Aí vocês vão escolher aí quais dessas frases são corretas ali, né? Então, olha só. It is much larger neighbor, Spain. A gente vai traduzir agora só para a gente adaptar com o texto. Portugal is more conservative than Spain. They tend to be a lot quieter than Spanish people. They tend to be more introspective. Então, você vai escolher aqui, né? Quais as frases aqui? Então, se the sentences, agora now we can translate. Agora a gente pode traduzir aqui a frase. Ok. The sentences are comparing two things or people. As sentenças estão comparando duas coisas ou pessoas. The sentences are describing two things or people. As sentenças estão descrevendo duas coisas ou pessoas. Large and quiet are short adjectives. They have only one syllable. Large e quiet são adjetivos curtos, eles têm apenas uma sílaba. Conservative and introspective are short adjectives too. Conservative e introspective também são adjetivos curtos. Então, bom, uma aqui, você bateu o olho, você já sabe que está errada, né? Como a gente vai falar aqui, que essas palavras são curtas, aqui a D a gente já pode de cara descartar, né? E aí a gente tem aqui, né, que está falando, estão comparando duas coisas ou pessoas. Será que está comparando? Sim, está comparando, né? Então, a gente está aqui. The sentences are describing two things or people. Bom, aqui a gente não está descrevendo está descrevendo pessoas na terceira frase, né? E depois a gente tem aqui também falando de introspective, que é para pessoas também. Então, é isso aqui. E large and quiet are short adjectives. Adjectives or adjectives? Adjectives, ok, tá certo. Ok. Adjectives, então, né, eles só têm uma sílaba. Separação silábica em inglês não é a mesma coisa que em português, ela é gramatical. Né? Então, large aqui tem uma sílaba só. Então, você vai pelo som e pela gramática. Então, é um pouquinho mais complicado ali para você colocar. Então, por exemplo, quando vocês vão ver daqui a pouco que os adjetivos eles recebem o ER, esse R é uma outra sílaba. Então é um pouquinho mais complicado para a gente separar a sílaba. Eu já ouvi de professor falando, não tem regra, Cal. Tem sim, tudo tem regra na vida. It's phonetic. It's phonetic, exatamente. Inclusive temos problemas com a palavra quiet, por exemplo. Alguns dicionários dividem em duas sílabas, quiet. Porque a gente tem um som de tom e um som de vogalzinho ali. Ok. Então,
há controvérsias até na divisão de sílabas entre dicionários, ok? Então, não é um assunto simples realmente de fazer. Né? Evitem separar sílabas em inglês. Escrevam na mesma linha, ok? Alguns dicionários, eles têm separação silábica. A palavra está dividida com os pontinhos ali. Então, você consegue fazer isso, né? Mas, se puder, evite para não criar confusões. Tá? Vamos ver as regrinhas, olha só, né? A gente tem aqui, ó. A gente viu, né? Aqui nas frases, vamos voltar aqui nas frases. Agora a gente vai traduzir, olha só. Seu vizinho maior. Então aqui a gente tem larger. Larger vem daquela palavra large. Então large é grande, né? Ou largo, né? Depende da situação. Então se a palavra for curta, você põe o R aqui. Então para eu falar maior, larger. Large, grande, maior, larger. Mais grande é ótimo, né? Seria mais grande. Espanhol. Conservative. A palavra é longa, então eu não vou colocar aí, ó. More conservative. Mais conservativo. Agora a gente tem aqui a palavra quiet, né? Olha só. Então, quiet é quieto, quieter, mais quieto. Agora a gente tem a introspective, a palavra é longa, então, more introspective. Então, se a palavra for longa, a gente usa ER, se a palavra for curta, a gente usa more. A gente vai explicar isso várias vezes, more, much more, a gente vai explicar algumas outras vezes, né? Temos até uma aula especial preparada com isso aqui, mas a gente vai ver aqui, olha só. Então aqui a gente tem um exercício para que vocês façam a relação entre a regra e o final da regra. Então olha só, a gente usa o more mais o adjetivo, mais o than com que tipo de frase, né? Com comparação entre dois elementos, com adjetivos curtos ou com adjetivos longos. Quais que a gente usa mais? Acabei de falar. Bom, a gente usa adjetivo mais ER, comparando duas coisas, com adjetivos curtos ou adjetivos longos. E essas frases, elas são, these sentences are, comparing between two elements, short adjectives or long adjectives. Né? Então aqui a gente meio que já explicou essa parte, né? Já acabei de falar, agora é só exercício de memória mesmo para vocês. Mas vamos já colocar a resposta aqui para ficar com a correção, né? Volta lá no slide anterior, dá pausa aí se você estiver acompanhando pelo repositório, resolve o exercício. E a gente já corrige aqui. Então, assim, ó. We use more plus adjective plus than with long adjectives. Example, conservative, introspective, expensive. Nós usamos more mais o adjetivo, mais than, com adjetivos longos. E aí os exemplos aí dos adjetivos longos. We use adjective plus ER with short adjectives like quiet, big and long. Nós usamos adjetivo mais a partículazinha ER com adjetivos curtos. The sentences are comparison between two elements. Essas sentenças são comparações entre dois elementos. Então, importante, o que você tem que entender na aula de hoje? Quando você vai comparar duas coisas, se o adjetivo for curto, ER. Se o adjetivo for longo, more. É isso que vocês têm que entender na aula de hoje. Adjetivo curto, ER, adjetivo longo, more, para comparar. Vou falar de novo. Para você comparar duas coisas, se o adjetivo for curto, você põe ER no adjetivo. Se o adjetivo for longo, você usa more. Estou falando 3 vezes porque semana passada eu falei, se você entendeu que will é futuro, você entendeu a aula. Aí depois não deu certo. Né? Então eu já vou insistir nisso, certo? Bom, vamos lá então, a gente vai daqui a pouco para a interação, falta 40 segundos. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, certo? Vai aparecer para vocês. E aí a gente vai também chamar vocês daqui a pouquinho, né? Para quem não lembra, né? Já avisar antes aqui, você vai lá, bate na tela do celular, vai aparecer a mãozinha levantada e você consegue entrar ao vivo com a gente. Já vou explicando antes de acabar a aula, porque o pessoal falou que não sabia como fazer isso, porque quando aparece lá na interação. Isso para quem está acompanhando ao vivo com a gente. Então, a gente volta daqui a 15 segundos. Thank you very much, João. Thank you for having me. Sorry for the mistakes, but living and learning. No problem. See you soon, everybody.